Paciência, sempre no primeiro deploy, paciência. Mas está demorando mais que o normal. Desconectei um dispositivo que tinha aqui que poderia estar denigrindo a velocidade. Professor, Oi. como funciona meio que esses, entre aspas, ciclo de vida do container? Ele é renderizado toda vez que acontece uma mudança no estado de algum elemento lá dentro? Então, quando a gente starta a aplicação, ele vai fazer toda a transpilação do código que está em Dart para Android e para iOS. Daí ele faz essa transpilação e daí ele executa, faz a compilação daí, né, novamente, e faz o empacotamento e faz o deploy para o dispositivo-alvo. Aí a aplicação, estando em execução, ela oferece algo que chama hot reload, muito comum em frameworks, quando existe o gerenciamento de estado. Aí, a cada mudança que você faz na aplicação, ou seja, em tempo de codificação ou durante a execução dela, ele identifica a mudança em um objeto gerenciável e renderiza ele novamente. Mas o Flutter faz isso de uma maneira muito rápida. Ele mantém uma velocidade de 60 frames por segundo, como mínimo, né? Ele é muito rápido. Então, fica quase que transparente para a gente. Então, para ter essa renderização, o objeto precisa ter seu estado gerenciado. Tá? A gente viu na aula passada, eu acho que o set state que eu passei para vocês, eu não lembro, mas a gente vai ver isso com calma. Tá? Mas sabe que ele renderiza sempre que há mudança, ou por uma interação do usuário, ou no código que a gente faz. Ó, agora ele está instalando lá o pacote, daí a ideia não vai ser mais fazer esse deploy, vai ser mudar em tempo de execução. Mas o nosso state, nosso widget, por enquanto, é um stateless, então ele não vai ter essa captura de mudança de estado, mas a gente vai mexer nisso depois. Beleza, valeu, professor. Verificar, ó lá. Rodou nossa aplicação aqui, ó. Tá bom? Nossa aplicação rodou. Então agora vamos ver uma brincadeira que eu quero dar cara para a aplicação de uma aplicação de dispositivo móvel, né? Então aqui, ao invés de um container, eu quero ter o padrão de uma tela com título. Deixa eu só verificar aqui, colocando o mouse em cima do container. O IDE está meio lento. Nossa aplicação rodou. O objetivo dela era rodar. Só está lento. Eu reiniciei minha máquina, deve estar. Aqui. Então eu vou colocar o seguinte aqui. Deixa eu pegar esse cara. Vou colocar aqui o seguinte. Eu vou diminuir a tela para a gente poder tentar acompanhar as mudanças aqui. Vou colocar aqui um scaffold. Aqui. Perfeito.
retornando esse cara. Esse daqui eu vou deixar comentado. Aí o meu scaffold, vamos só verificar aqui o que acontece. Ó, salvei, ele vai fazer o hot reload, beleza, em branco, porque não tem cor nenhuma. Mas eu quero que ele tenha uma barra de título. Então o scaffold tem algumas propriedades. Uma delas é o app_bar. Tá? E eu posso jogar nele, então, um widget app_bar. Sim, a princípio só assim. Vamos ver o que ele faz. Olha lá. Jogou o app_bar lá em cima. Bom. Aí, eu posso ter um título, né? Dentro do app_bar, eu tenho várias propriedades. Eu tenho aqui, vou pegar aqui, o title, ó. Veja que ele recebe um widget, quer dizer que pode ser qualquer coisa. Então, eu posso colocar como widget qualquer coisa, vou usar um texto. Text, UTF-PR. Olha lá. E o título, ele vai seguir o padrão do ambiente que ele está. No Android, o título fica alinhado à esquerda e no iOS ele fica centralizado. Tá bom? Então, mas eu posso pegar aqui um cara que chama Center Title, deixar ele como true e ele vai ficar centralizado em qualquer plataforma. Mas vamos brincar de passagem de parâmetros, né? O título está aqui, beleza. Mas na nossa aplicação, eu quero que ao chamar o homepage, que eu posso trabalhar depois com herança de páginas, né? Eu quero mandar o título. Então, o primeiro ponto, eu preciso ter na minha classe uma propriedade, eu vou chamar de final, string, vou chamar de title. Tá bom? Deixa eu ver o que ele está dando de erro. Tá, não foi inicializado. Normal. Tudo que eu declarar como final só vai poder receber o primeiro valor. Ela não pode ser reatribuída, tá? É um tipo de constantes. Então, deixa eu verificar aqui. Ó, vou criar um construtor com campos finais. Então, ele criou para a gente aqui um construtor. Eu vou tirar esse aqui, que por enquanto a gente não vai utilizar. Veja ele chamando super, orientação objeto. E agora ele colocou como argumento o title. Que um detalhe interessante, ó, se eu coloco sem o chaves, ele é conhecido como argumento posicional. Isso quer dizer que aqui no meu construtor, eu tenho que mandar diretamente para ele o texto. Tá? Mandei. E aqui, nesse text, eu posso colocar o title. Ó, diz tudo orientado a objeto, padrão orientado a objeto, diz title. Tá lá. Funcionou. Só que é muito comum a gente usar, tanto para construtor como para métodos, chaves que daí torna os argumentos opcionais. E tornando os argumentos opcionais, eu posso nomeá-los na invocação do método do construtor. Ele já deu um erro aqui embaixo. Então, chega aqui, eu posso dizer assim, olha, você vai mandar para um cara que chama title. Olha lá. Vamos só colocar aqui para ver a diferença, ele funcionando, né? Olha lá. Tá legal? Agora vou mudar um tema aqui para vocês. Ó, lembra do tema aqui? Tá blue, né? Eu vou colocar red. Olha lá. Então dá para brincar com o tema, tá? Ele tem o primary swatch, mas tem várias outras coisas que dá para trabalhar. Então é bom dar uma estudada em temas também. Não ficarmos inventando o que já está pronto. Muito bem. A gente já viu isso. No app_bar, eu ainda tenho um cara chamado leading. Ó, ele recebe um widget, que é o que vai ficar do lado esquerdo aqui. Quando eu trabalho navegação, automaticamente ele coloca uma seta de back, né? Um arrow back. Mas aqui eu posso colocar o que eu quiser. É um widget, qualquer coisa. Mas eu vou colocar o ícone. Então, vou ter aqui um icon. Aí, entre parênteses, eu vou ter um icons.
colocar aqui um arrow back. Olha lá, apareceu. Aqui eu acho que ele tem a propriedade size. Posso colocar aqui 16, vamos ver. Ó, ficou pequenininho, né? Vou colocar aqui 32. O padrão sempre é bom, tá? O padrão sempre é bom. Vejam que ele está bem com espaçozinho aqui, né? Aqui, deixa eu ver. A gente pode colocar um padding aqui, deixa eu só ver isso. Se ele diminui. Não, o pad aqui não funcionou, que o pad tinha que ser no app bar. Mas dá para a gente controlar isso, tá? Não se preocupe, dá para controlar. Então aqui eu posso colocar qualquer coisa. E do lado direito, eu posso colocar um cara que chama Actions. Ó, o Actions é uma lista, tá? Quando a gente vê assim, array é um list, ó, list widget. Então eu coloco esse cara aqui, eu posso colocar quantos eu quiser. E é tudo widget. Então eu posso colocar aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um outro ícone, né? Poderia colocar imagem, mas para a gente é fácil falar com ícones. Então eu vou ter aqui o icons. Vamos colocar qualquer coisa, tá? Só porque agora o efeito é a gente poder só brincar, ó. E vírgula, né? Ó lá. Apareceu um desenhozinho aqui. Depois a gente vê como tirar esse debug, tá? É para um código só, a gente já pode ver isso daqui a pouco. Eu posso colocar quantos eu quiser aqui. Posso colocar um texto também. Text. Gravar. Olha lá. Só que daí eu teria que centralizar. Ele aparece aqui centralizar. Deixa eu ver se isso daqui eu centralizo. Olha lá. Centralizou. Tá bom? Ah, mas eu quero fazer alguma coisa quando o usuário pressionar. Nós temos interagir. Nós temos por padrão os botões. Existem vários tipos de botões. Porém, tudo que está na tela está sujeito à captura de gestos. Tá? Então, eu posso pegar esse cara aqui, ó, no ícone, né? E falar o seguinte, olha, eu quero que esse cara seja um gesture detector. Deixa ele aparecer aqui. Tá lentinho. Perfeito. Esse cara é um gesture detector. Vou colocar isso aqui. Sempre coloquem uma vírgula no final de poder alinhar. Então, o que eu posso fazer? É um gesture detector, perfeito. Eu posso dizer o seguinte, ó. Existem vários eventos que podem ser capturados. Eu quero o mais simples, que é o OnTap, tá bom? Então, ele recebe uma função. Então, a princípio, ó, uma função anônima, um arrow function, e eu vou colocar só isso daqui, ó, print. Ok. Só isso. Daí, quando a gente interagir, vai aparecer alguma coisa aqui embaixo, no console, tá? Ó, eu vou clicar aqui, ó. Ó lá embaixo. Ó. Ok. Eu poderia fazer qualquer coisa, mas a ideia agora é simplesmente identificar a captura. E a gente pode ver que ficou muito juntinho aqui o ícone e o texto, né? Então, existem algumas maneiras de colocar um espaço. Um deles é o Sized Box. Então, o Sized Box eu posso trabalhar com ele tendo uma altura separadora ou tendo uma largura. Vou pegar a largura e eu vou colocar aqui 10. Vírgula. Olha lá, ele deu um espaço. Existe uma outra maneira de capturar gestos.
Eu posso pegar aqui, ó, nesse cara, no text, eu vou utilizar um cara, vamos ver aqui, Inkwell. É quase igual o Gesture Detector, só que ele tem um comportamento interessante. Deixa eu colocar aqui o tap, print, Inkwell, vou colocar assim. Opa, faltou aqui. Sempre lembrando da função, né? Ele vai rodar. Eu vou pressionar o botão e vou ficar segurando. Ó, olha lá, o efeito de animação. Ó. O Inkwell tem isso, ó. O Gesture Detector não tem. Então, se quiser dar um efeito visual, o Inkwell ele dá um efeito visual e dá para a gente fazer tudo de controlar de como essa animação aparece. Tudo bem? Então, aqui, a gente já viu várias coisas. O Gesture Detector, o Scaffold, vimos várias coisas. Mas eu não tenho corpo aqui ainda, né? Eu só fiz aqui o meu Scaffold, ó. Só o Scaffold. Eu tenho o app bar dele e agora eu quero criar o body. Vou pegar aqui o body. Vou começar aos poucos. Eu vou colocar aqui só assim para a gente ver aqui o placeholder. Acho que a gente viu isso na aula passada. Vamos ver só o que aparece. Olha lá. Ele está ocupando todo esse espaço. Tá? Mas eu quero colocar nele, deixa eu ver o que eu separei aqui mais, um column. Vamos trabalhar um column. O que é um column? É um widget que vai trabalhar com coluna, né? Então, uma coluna ela vai ter várias linhas aqui. Tá bom? Da mesma maneira que o actions que a gente colocou aqui, só que ele colocou em formato de linha. Então, a gente vai ter aqui o column. Column. Ok. A gente tem o Tilder, que é um conjunto de widgets. Então, nós vamos ver algumas situações aqui. Primeiro, eu quero colocar um text. Text. Bem-vindos. Opa, deu algum erro? Opa, tem vírgula. Olha lá. Ele colocou bem-vindos aqui em cima. Tá legal? Normal, é o padrão dele. Vamos deixar assim, mas eu quero falar, mas eu quero que tenha um espaço que não tem, está muito colado. Deixa eu ver aqui se ele tem. Aqui não tem o pad, mas eu quero que ele tenha um espaço dentro do controle. Então eu pego o meu column e vou envolver ele em um pad. E vou dar um espaço, ó, add insets. Isso aqui é muito legal, você ter o const na declaração de algum objeto, tá? Isso reduz consumo. Então, coloquei espaço total 0, 8, né, para cada um. Ó, ele deu espaço. Eu quero mais, quero 28. Ó lá. Tá bom? Então dá para brincar com isso. Mas aí você fala assim, tudo bem, eu tenho espaço, mas eu não quero que esse texto apareça aqui no início. Eu quero que ele comece a partir do meio ou a partir da base. Então, a minha coluna, ela tem alguns parâmetros. Aqui, ó, Main Axis Alignment. Eu posso trabalhar ela do centro. Olha lá. Ele começou no centro. Então, o empilhamento dele está a partir do centro em relação ao eixo principal, que é uma coluna. Bom? E ele está centralizando, ó. A gente fala, vai estar centralizando aonde, né? Porque o tamanho... Aqui ficou claro o TFPR em relação
centralizada em relação. Deixa eu pegar aqui, colocar antes do colo um container. Vamos ver o que acontece. Joia. Vou colocar aqui o color. Colors. Vou pegar esse Orage mesmo. Vejam a situação. A largura da coluna é a largura do elemento maior. Tá? Ela não ocupou todo o espaço do dispositivo. Então, isso a gente tem que ter noção. O Flutter, o Android Studio, Visual Studio, ele oferece vários recursos aqui para a gente poder visualizar os elementos visuais. Visualizar os elementos visuais foi muito bom, né? Mas aqui, ó, a gente pode ver como os elementos são disponibilizados no ambiente. Então, isso ajuda bastante, tá? Questão de estudar a ferramenta. Deixa eu fechar isso daqui agora. Tá. O que a gente quer resolver? Que ele ocupe todo o espaço. Deixa eu verificar aqui, colocar um negocinho aqui, ver se vai funcionar. Vamos ver. Tá, não deu porque ele deu algum erro aqui. Tá, o Expanded não funcionou aqui. Não tem problema. Eu vejo aqui na coluna, ele tem outra coisa que dá pra gente utilizar. Deixa eu salvar só para voltar ao normal. Ele deu algum erro. Vou clicar aqui só para restartar. Aqui eu restarto o estado. Eu reinicio a visão atual. Aqui. Não, deu algum erro aqui. Deixa eu dar um hot reload nela aqui então. Ele não faz o deploy novamente, mas ele reinicia a aplicação. Se colocar só um container, professor, lá dentro, e aí só alinhasse os itens no centro, funcionaria? Tá lá. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma outra propriedade dele, main axis size. Tamanho máximo aqui. Deixa eu colocar o max, vamos ver o que acontece. Apesar de que esse main não, ele vai pegar o coluna, não é o que eu queria. Tá. Deixa eu ver aqui. Mouse. Um pouquinho que o meu mouse sumiu aqui. Tá, deixa eu ver se ele tem aqui um cross. Cross alignment, não. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou inserir como primeiro elemento um container. Só para a gente ver o que acontece. Colors blue. Ó, quando eu coloco um container, ele está ocupando todo o espaço. Eu forcei ele a ocupar todo o espaço e ele centralizou. Então, ele pegou todo o espaço. Eu posso diminuir o tamanho do meu container com as propriedades width high. Eu posso colocar aqui 100. Aí eu estou forçando um tamanho máximo para ele. Tá? Então, a gente tem que brincar com esses controles, com essas propriedades, para aprender a utilizar. Joia. Deixa eu fazer de novo aqui o seguinte. Eu vou tentar tirar esse cara aqui, que eu não quero esse container. Eu vou tentar tirar esse cara aqui. E vou tentar tirar esse cara aqui. Vamos ver o que acontece. Voltou lá o padrão.
Aí eu vou dizer o seguinte, olha, essa coluna, vamos ver se vai dar certo o que eu quero, centralizar ela. Ó, ele centralizou no meio, ocupou todo o espaço da tela que a gente queria. Aí aqui sim, eu posso colocar o Main Axis Alignment no centro. Bom, são maneiras da gente brincar com a disposição dos elementos no nosso dispositivo. Então, esse é o corpo do nosso dispositivo. Deixa eu ver aqui o que mais que eu separei. Tá, deixa eu colocar aqui o seguinte. Colocar um container para simular um botão aqui embaixo. Um container. Eu vou dar aqui a cor para ele. Vou colocar isso. Ele está embaixo, né? Opa, deu algum erro. Não é ponto e vírgula, é vírgula. Ele não apareceu. Ah, deixa eu só ver aqui se eu tenho que colocar alguma coisa. Tá. Ele não apareceu com o cabo sem tamanho, né? Vamos colocar aqui um 20. Não deu. Cabo 30. Quero simular um botão. Só que eu não quero que ele ocupe todo esse espaço, né? Vou colocar aqui width e colocar aqui 100. Ali. O tamanho depois vocês brincam. Tá muito colado, né? Size box. E vamos colocar o height dela em 20. Para a gente poder separar. Lá, deu um espaço. Aí eu quero colocar um texto para o usuário saber. Eu vou colocar um child. E um text. Clique aqui. Tá? Ó. E o text não está centralizado, né? Adiciona um center para ele. Dá para brincar com pad, com tudo, mas o center facilita bastante. Existe algumas possibilidades, vai ver animações depois, mas existe um cara chamado Transform, que a gente vai ter aqui o Identity. Deixa eu ver. Eu tenho um operador em Dart que é esse 2 pontos, tá? Ponto, ponto. Ele pega e retorna o objeto do tipo que a gente está manipulando para encaminhamento encadeamento de chamada de métodos, tá? Deixa eu ver aqui qual foi que eu separei. Ali, o scale. Então, eu posso ter aqui o scale. Só um pouquinho que está bem lento aqui. Aqui, o scale. Aí eu posso ter um tamanho no eixo X, eu posso chamar de 2. 2.0, que em alguns casos ele pede isso daí. Ó, ele aumentou em relação ao tamanho inicial 2 vezes. Eu posso ter aqui, deixa eu ver. Vou pegar aqui o Y, deixa eu colocar aqui o 3.0.
Olha lá, ele vai aumentando. E eu tenho ainda um cara chamado Translate. Aqui tudo ele está aprendendo o básico, fazer animação. Translate aqui é menos 100. Ó, ele veio para a esquerda da tela. Se eu coloco 100 positivo, é um plano cartesiano isso. Ó, ele vai lá para a direita. E se eu coloco mais um aqui, 50, vou colocar aqui 50. Ó, tudo bem? Isso é uma brincadeira. A gente pode colocar isso dentro de uma variável, e dá para fazer uma animações bem legais com isso daí. Mas, enfim, só para vocês entenderem a brincadeira. A gente brinca com isso daí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preparei. Temos a linha, né? Vamos pensar aqui nessa nossa aplicação que eu quero ter vários botões. Só que os botões eu quero que eles fiquem alinhados assim, na horizontal. Então eu preciso ter uma linha. Se eu colocar um outro colo, ele vai empilhar verticalmente, mas eu posso ter uma linha, all, essa linha ter filhos, e aí eu posso brincar aqui, bem simples. Posso pegar esse cara, só vou tirar ele aqui, colocar aqui. Ó, a linha começou aqui, mas nada impede que eu pegue a linha e falo, olha, o seu eixo principal, lembrando que eixo principal para a coluna é o vertical e eixo principal para a linha é o horizontal. Olha lá. Aí eu posso ter vários containers aqui. Opa. Estava com as roupas. Ah, eu nunca ia achar. Deixa eu só ver aqui o que está errado aqui. Deixa eu só fazer de novo. Tudo certo. Estou com erro aqui. Tá. Vou ver esse cara aqui. Deixa eu só colocar um outro container aqui. Assim, container. Deixa eu colocar o... Tá lá. Aí eu posso colocar aqui a mesma coisa, só para a gente ter o padrão. Posso colocar o center. E a gente está vendo que está colado, né? O que a gente faz? Size box. Aí aqui é o width. Vou colocar 20.
Tá bom? Então, vimos column e vimos o rol. Existe um outro tipo de container. Tanto column são containers de vários filhos, né? Por isso eu uso children ao invés do child. E existe um outro que é bem legalzinho. Quando a gente quer trabalhar sobreposições de camada. Eu vou colocar esse cara aqui antes de terminar a coluna. Eu vou dar um size de box. Opa, deixa eu verificar aqui. Ok. Size de box. Vou colocar aqui um height. Vou colocar 30. Deu erro. Na realidade, é aqui, ó. Ok. E eu quero colocar outros elementos. Então, eu vou usar um cara que chama stack. O stack também tem children. Então, eu vou usar um exemplo básico aqui, que é esse. A gente vai visualizar a diferença. Ó, veja que ficou bagunçado. Por que que ficou bagunçado? Porque é pilha. Ele coloca um elemento, coloca outro por cima, coloca outro por cima, como se fossem camadas. Então, existem momentos que a gente precisa trabalhar em camadas, né? Eu posso pensar aqui, ó, em mudar esse cara para um container. Vamos colocar aqui colors. Colors. Green, deixa eu ver aqui. Tá. Tranquilo. Posso colocar aqui também o alignment dele. Que não deu. Vou ser mais rápido aqui, só para facilitar. Vou colocar dentro de um set. Ah, não. No caso do stack, ele não tem uma base, então eu posso fazer. Deixa eu só colocar esse cara aqui. Deixa eu colocar só um if nele. E um height de 40. Perfeito. Ó. Sobrepôs. Tá bom? Ele usou centralizado ali. Vejam que o container não tem child. O texto que aparece ali é um outro elemento que está sobrepondo ele. Então, são 3 containers importantes que a gente viu agora. Ó que legalzinho aqui, ó. Ele jogou para cá porque eu centralizei o texto, mas esse cara eu não centralizei. Então, eu teria que centralizar esse cara também. Seria uma maneira de eu centralizar. Eles são independentes, tá bom? Eles são independentes. Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu só verificar aqui. Que dá para trabalhar com stack. Deixa eu ver aqui o positioned. Aqui, ó. A gente diz a posição que a gente quer que ele fique.
Ó, estou trabalhando a posição do elemento aqui dentro. A gente vai brincar bastante com isso, tá? Ele está centralizado porque a minha coluna está centralizada. E o stack está dentro da coluna, ó. Tá bom? Então, ele está herdando esse comportamento de ser centralizado. Mas não há essa necessidade. Enfim, para a gente brincar. Isso são coisas para a gente brincar que vocês vão ver. O image nós já vimos, o expand a gente vai ver com calma que dá para trabalhar isso daí. Então, tudo bem? Viram tudo isso? Comentários? Não.